Olá, eu sou o Tofolino, mas pode me chamar de Lino. Esse é o primeiro episódio do bloco Writing. A gente vai ver informações gerais e detalhes sobre a prova escrita. E vamos discutir a tarefa independente. Você vai ver como a questão independente da prova escrita é bem parecida com a da prova oral e como isso pode facilitar nossa preparação para o exame como um todo. Nas páginas 139 a 142, 147 e 148 do livro, você encontra explicações detalhadas sobre a prova escrita do TOEFL e uma lista de estratégias para usar nessa sessão do exame. Vamos começar! E aí? Agora a gente vai falar sobre o que fazer para ter o melhor resultado na prova escrita do TOEFL. Como a gente viu nos outros blocos, a preparação começa por conhecer a prova. A gente também viu no bloco Speaking que a prova oral e a prova escrita do TOEFL são diferentes de outros exames de proficiência porque têm tarefas integradas. No caso da prova escrita, você vai ter que escrever 2 textos e um deles, na tarefa integrada, pede que você considere informações dadas em um artigo escrito e em um trecho de uma aula. O propósito da prova é testar como você escreve em inglês, por isso que as respostas são escritas, mas uma das suas respostas tem que levar em consideração as informações contidas no material que você vai ter que ler e ouvir. Se você não entender o material, ou se você se confundir, isso vai atrapalhar as respostas. É por isso que eles chamam isso de sessão integrada, porque depende de mais de uma competência. No exame, a tarefa integrada é a primeira, mas aqui no curso a gente vai começar com a tarefa independente, porque é mais simples e porque a gente também está trabalhando a tarefa independente da prova oral, e elas são bem parecidas. Então fica mais fácil estudar primeiro a produção independente nas 2 sessões, e depois passar para a parte integrada. Mas primeiro, vamos dar uma olhada na prova escrita como um todo, porque a gente precisa saber quais as tarefas que vamos ter que cumprir, e o que fazer para se preparar bem. Isso é importante porque ajuda a diminuir a ansiedade, e também a focar a nossa preparação nos detalhes mais importantes. E aí, quer saber como é essa prova escrita? Então se liga. A prova escrita do TOEFL é bem simples. Como a gente viu antes, esse teste tem 2 sessões, integrada e independente, que são as mesmas que tem no teste oral. No teste escrito, a sessão integrada é a primeira. Você vai precisar ler um texto que tem entre 230 e 300 palavras. Você vai ter 3 minutos para ler. Depois, você vai ouvir um trecho de uma aula que tem entre 2 minutos e 2 minutos e meio. Quando a gravação termina, você vê a pergunta e tem 20 minutos para escrever sua resposta. Eles pedem para escrever entre 150 e 225 palavras. Na sessão independente, você recebe a pergunta e tem 30 minutos para escrever um texto para responder. As questões são muito parecidas com as questões da prova oral. Você também vai precisar dar sua opinião. Geralmente, aparece uma declaração e você tem que dizer se concorda ou discorda e explicar por que você tem essa posição. Nessa questão, você tem que escrever pelo menos 300 palavras. E como são as questões da tarefa independente? Quer ver uns exemplos? Começa basicamente tipo assim: Do you agree or disagree with the following statement?
você concorda ou discorda da declaração a seguir. Essa questão pode ter um formato um pouco diferente, dando a declaração primeiro e depois perguntando se você concorda ou não. Além disso, as questões também pedem para você dar razões específicas e exemplos. Outro formato pode ser dar um certo contexto e perguntar sobre suas preferências, tipo assim: Some people believe that newspaper is the best source of news. Others think that the news is presented better on radio or television. Which of these sources of news do you prefer? Give specific reasons and examples to justify your choice. Tá vendo como é parecido com a prova oral? Só que, em vez de pedir detalhes e exemplos, a questão da tarefa independente da escrita pede razões e exemplos. Da mesma forma que é na prova oral, aqui também não importa qual escolha você faz. O que eles querem é ver se você consegue justificar por que escolheu uma e não a outra. Para fazer isso, vai precisar dar razões e exemplos. Quer experimentar em português? Então bora ver. Algumas pessoas acreditam que o jornal é a melhor fonte de notícias. Outros acham que as notícias são apresentadas melhor no rádio e na televisão. Qual dessas fontes de notícias você prefere? Dê razões específicas e exemplos para justificar sua escolha. Se a gente escolhe o jornal, pense nas vantagens de ler notícias no jornal e escolha algumas como razões da sua escolha. Tipo, jornal você pode ler quando quiser, mas as notícias no rádio e na televisão têm horário definido. Pense em exemplos que podem demonstrar essa vantagem. Lembre que você está escrevendo sobre sua experiência. Então, escolha um exemplo da sua vida ou invente um. Então, como foi esse primeiro episódio do Bloco Writing? O que é importante a gente lembrar? Além das informações gerais e detalhes sobre a prova, a gente falou sobre a tarefa independente. Você viu que a questão independente da prova escrita é bem parecida com a da prova oral e que isso facilita a nossa preparação. Nas páginas 139 a 142, 147 e 148 do livro, você encontra explicações detalhadas sobre a prova escrita do TOEFL e uma lista de estratégias para usar nessa sessão do exame. Não perca o próximo episódio. Nós vamos falar mais sobre a questão independente, analisar e comentar os exemplos de resposta e identificar vocabulário e expressões recicláveis para aumentar nosso repertório. Não esqueça de assinar o canal.